Olá, boa tarde. Vocês me ouvem? Boa tarde. O meu nome é Leila Brito. Eu sou coach de carreira e agora faço parte do grupo Mulheres do Brasil. Meu contato com este grupo foi através da Natália, da Doris e da Teresa. Elas atuam na Alemanha em um dos comitês e o primeiro trabalho que eu fiz foi ontem para brasileiros lá na Alemanha com a Doris e com a Tereza. Está sem som, elas estão me dizendo. Deixa eu colocar o fone para ver se melhor. Sinalize se melhorou o som, por favor. Ai, que bom. Então, boa tarde, vou me apresentar de novo que estava sem som. Meu nome é Leila Brito, eu sou coach de carreira. Sou certificada pela Sociedade Brasileira de Coaching desde 2015 e sou membro da sociedade da Comissão de Coaching Jurídico da UAB. Sou analista comportamental e trabalho com coaching individual e realizo alguns trabalhos no mundo corporativo. Toda a minha carreira foi desenvolvida no mundo corporativo e eu trabalhei em grandes bancos, Bank Boston, Banco Santander. Depois eu fiz uma transição de carreira para o jurídico até me encontrar com o meu amado coaching. Meu contato com o grupo Mulheres do Brasil aconteceu já abordando a importância do networking com a Natália, que é membro do grupo e foi a minha líder em um dos bancos que eu trabalhei, o Bank Boston. Eu dividi com ela o movimento que eu estava fazendo de palestras, ela gostou e me indicou para Doris, para Teresa, que moram também igual a Natália, elas residem na Alemanha. E ontem nós fizemos uma live em trio, unimos forças e, e fizemos um trabalho muito bonito e que deu super certo para brasileiros que moram na Alemanha. E a Natália também tinha me indicado para a Tatiane, e por isso eu estou aqui muito honrada, muito grata pela oportunidade. O tema que nós vamos falar hoje vai ser como focar na solução e encontrar novos recursos em meio à diversidade. Esse já é um tema que eu tenho trabalhado na quarentena e a ideia surgiu porque logo que começou a primeira semana da quarentena, minha agenda deu um boom, muitas pessoas me procuraram pedindo ajuda e eu cheguei à conclusão que sozinha não seria possível atender tantas pessoas. Então eu tive a ideia de criar três temas para trabalhar online e esse é um deles e o mais escolhido até agora. Então, por que as pessoas estão com tanta dificuldade para achar solução simples dentro desse momento que o mundo vive? As razões são várias. Primeiro, a questão do isolamento forçado, e aqui eu quero tratar com muito carinho, muito cuidado, essa questão de isolamento, que isso é muito pessoal. Eu entendo que isolamento, eu não me considero isolada, eu já trabalho online há um tempo, há 2 anos e meio. Eu tenho uma filhinha de 4 anos, eu sou casada, sou mãe da Sofia e
E eu vi uma necessidade muito grande de fazer parte desse momento da minha filha. Então, todo o trabalho que eu realizava presencial, eu transformei em online. Com a quarentena, eu sinto muita falta da minha solitude, desse momento que eu ficava sozinha para realizar várias coisas e a minha família está aqui comigo. Isso é um desafio, acredito que não seja um desafio único. Muitas pessoas, né, passam por essa dificuldade de relacionamento. É outra questão que eu quero conversar aqui nessa live. E então, isolado para mim é médicos que estão em hospitais, são pessoas doentes com coronavírus que estão lutando por suas vidas. Eu não, eu tô aqui, ó, inclusive com vocês agora, muito bem acompanhada e disposta aqui a entregar o meu melhor, a dividir um pouco de mim, um pouco do que eu tenho vivido nesses últimos dias e também contribuir com a soma de tudo que eu tenho escutado até aqui das pessoas. Então, quais são as dificuldades que têm aparecido aqui no meu consultório? A administração do tempo. Eu primeiro foi aquele bom, não sei o que fazer, tô em home office forçado. Depois veio aquela questão, aqui tá uma bagunça, não sei o que resolver primeiro. Acaba o dia, eu fico com aquela sensação de não fiz nada, tô exausta, um pico de estresse alto, por quê? Porque mudou muita coisa, é uma questão muito séria por trás desse confinamento e nós sentimos. E que bom que nós sentimos, porque nós somos humanos e é natural levarmos um tempo para nos acostumarmos a algumas mudanças. Então, algumas pessoas sentiram mais que as outras, mas o ponto que eu quero trazer mais forte aqui é o que aconteceu a partir da terceira semana de confinamento, pelo menos aqui no Brasil. As pessoas perceberam que existe um ponto mais, mais pessoal, é um incômodo que vai muito além da quarentena e do home office forçado e a questão também do relacionamento com a família. É uma questão de sinto que tem alguma coisa me incomodando, eu preciso mudar alguma coisa, não sei se é vida, não sei se é carreira. E, e eu não tinha percebido isso antes, só quando eu parei no meio disso tudo é que eu me dei conta que tem algo além disso. E por que as pessoas perceberam esse incômodo? E se esse é o seu caso, se você tem sentido que tem alguma coisa além, isso é muito legal. Escreva sobre isso. Porque esse é um ponto, e aqui se vocês puderem sinalizar se é o caso de vocês, se alguém se sentem assim, que eu tô de olho aqui no chat também. Muitas coisas aconteceram e nós mulheres muito sobrecarregadas, filho, marido, home office, trabalho. A gente não tem tempo de cuidar do essencial, de ficarmos alinhadas, de ficar dentro o tempo todo. E muitas vezes a gente não prioriza. A gente não prioriza, a gente não tem um objetivo smart. O que é esse objetivo smart? O que eu quero? O que eu quero agora que já tem um mês de quarentena? O que eu quero para mim? O que eu quero realizar? E o que eu quero para minha semana? Pro meu mês? Pro meu ano? Onde é que está a minha atenção, assim, mesmo diante de todo esse problema? O que é muito importante, qual é o momento que eu consigo entregar alguma coisa para mim? Então, hoje eu trouxe aqui, eu desenhei esse bate-papo para a gente trazer sim essas questões, mas tudo isso está sendo muito abordado e eu quero focar o maior tempo aqui numa possível solução. Eu trouxe 5 possibilidades de você, se você se encontra nessa situação, conseguir uma mínima organização para focar no que importa. E uma das razões, né, o que
que a gente acaba fazendo quando tá aprendendo alguma coisa nova? Começa muitas coisas e não termina. A pressa do outro, tudo é mais importante do que a gente se comprometeu com nós mesmas. E por que isso acontece? A gente terceiriza. A nossa vida, em algum momento, pode ficar na mão da empresa, pode ficar na mão da família, e a gente vai se afastando desse objetivo SMART. Então, ponto 1, tenha um objetivo SMART. Na semana passada, eu participei de uma live no canal de uma artesã, e essa artesã, ela tem 142 mil seguidores. E aí, ela me chamou, porque estava todo mundo levando exatamente essas questões. Eu não consigo focar com a minha família em casa, produzir, administrar o meu tempo e sentir que a empresária ainda está ali. E aí eu perguntei para ela, qual que é teu objetivo no momento? Você tinha um carro-chefe? Porque eu falo sempre assim, tenha um produto, faça uma escolha e pense em uma estratégia. Experimente essa estratégia e as demais coisas vão se encaixando e você vai descobrindo mais sobre as suas competências ou algo que você precise buscar fora para ajustar esse ponto. E aí ela me disse, Leila, o meu carro-chefe antes da quarentena era uma tiara que eu fazia para pessoas usarem na Disney. E aí os meus outros produtos, eles vendiam, as pessoas estavam felizes com dinheiro, indo viajar, compravam essa tiara de mim e os demais produtos eu nem precisava me movimentar. E aí eu falei, e agora, né, que chegou a quarentena? Como é que tem sido esse movimento? E aí ela me disse, agora eu suspendi, porque não tem como vender tiara para Disney se ninguém tá indo para Disney. E ela começou a vender máscara. Então, assim, pensar qual é o meu diferencial, o que eu sei fazer bem e que eu já notei que nem todo mundo tem a mesma facilidade que eu e que eu posso usar a meu favor. Quais são as reclamações, as dores da sua própria rede de network? Porque nós temos também a tendência a buscar fora, a colocar nossa energia muito nos elementos externos. E nesse momento, para você organizar o seu objetivo SMART, é ideal que você faça a sua escolha e o próximo passo seja olhar com carinho a rede de network. Tem outro ponto muito importante, que é a questão do autoconhecimento. Qual foi a última vez que eu sentei para escrever sobre mim? O que eu gosto? Dentro dessa quarentena, o que é possível? Qual é o meu momento? Como é que eu consigo contribuir para minha família? Então, a nossa rede de network, ela tem um poder muito, muito forte para nós empreendedoras. Eu, por exemplo, esse movimento que eu tenho feito na quarentena, eu não tenho partido para nenhum contato frio. Eu faço todo o meu movimento pela minha rede de network, que precisa sempre estar aquecida, em movimento. Nós não falamos muito para as pessoas sobre o que a gente está desenvolvendo, onde a gente está focado, o que a gente gosta, qual é o nosso melhor. Isso deveria ser fluido, estar na ponta da língua e a gente conversar sobre isso, como a gente conversa sobre os nossos filhos, os nossos familiares e tudo que a gente tem, tudo que a gente costuma falar com as pessoas. Então, quando a gente se afasta disso, do que eu realmente gosto, do que eu sei fazer bem, de qual é o meu diferencial, qual foi a última vez que eu fui reconhecido por algo na minha carreira, eu acabo me afastando dos nossos valores. Eu acabo me afastando dos meus valores. E todos os nossos comportamentos alimentam esses valores. Então, é importante que você tenha essa noção, essa presença plena em algum momento do seu dia, reservar para, sabe, deixa eu ver aqui, ó, antes da quarentena, minha vida funcionava de uma maneira.
Chegou a quarentena, o que mudou? O que entrou na minha vida e o que tá dentro das minhas condições, o que está funcionando e o que não está funcionando. Como é que eu me sinto com relação a isso? Como é que eu converso com a minha família sobre isso? Porque agora os papéis, eles são vários e todo mundo está numa intensidade muito grande. Então, o ideal aqui é fazer mais perguntas, ter uma presença plena, inclusive para ouvir e evitar aquela ficar pronto para uma defesa. E aí você vai percebendo dentro do que eu quero realizar. Quando eu quero realizar, essa semana, não, daqui 15 dias, daqui um mês. Como isso combina com o meu momento, talvez eu conseguisse realizar isso desta maneira antes da quarentena, sem os meus filhos em casa. E agora, com os meus filhos em casa, com o meu marido em casa, como é que eu posso me movimentar de forma que isso fique fluido? E a ideia é reescreva e sem se exigir muito também, porque você também está aprendendo. Então, dê um passo de cada vez, experimente aquele movimento e aí você vai ajustando conforme for necessário. E entender também o seu momento. Porque uma das coisas também que é muito comum aparecer no processo de coaching é que a gente tem alguma crença. A gente muda de ideia o tempo todo, as coisas mudam, as situações mudam e a gente esquece de pensar: nossa, será que eu também não mudei de ideia? Esse ponto ele vem assim: eu era uma pessoa que eu gostava tanto de fazer exercício, por exemplo, e agora eu tô com muita dificuldade. E aí, quando eu pergunto, mas você não gosta de nenhum tipo de exercício? Qual foi a última vez que você fez essa vivência? Experimentou a última vez? Aí eu percebo que a pessoa traz aquilo assim: eu experimentei lá longe. Quem era você naquela época? O que você gostava? Onde você trabalhava? Você já era mãe? Então, muitas vezes, as pessoas esquecem de atualizar onde elas estão. E a partir disso, pensar no que realmente combina para o momento delas. Deixa eu ver, olha, uma coisa que cabe na vida da minha amiga que tem um filho de 10 pode não caber na minha vida, que tem uma Sofia de 4 anos. A Sofia ainda precisa de mim. Então, eu preciso estar com a administração do meu tempo muito organizada para que eu consiga desenvolver esse trabalho que eu me propus na quarentena e não deixar a qualidade da minha filha cair, porque ela é muito pequena. Outro ponto, tenha um planejamento estratégico. Só que é muito difícil. Às vezes a gente quer partir direto para o planejamento estratégico e o objetivo ele não está claro. Por exemplo, a youtuber que eu trouxe para vocês, ela, eu vou fazer máscara. Que tipo de máscara? Vai vender para quem? Tem na sua cidade tem esse pedido? De onde surgiu essa ideia? Quanto que você consegue produzir no dia? Eu atendi também uma brasileira que mora nos Estados Unidos, que ela falou que eu queria mesmo era escrever um livro. Um livro? Aí eu falei, que tipo de livro? Ela falou, um livro para crianças. Eu falei, qual idade? Para qual idade? 0 a 4 anos. E você já pesquisou um pouco sobre a família? São todas as famílias que comprariam esse livro? E aí ela me disse, nossa, eu não tinha pensado sobre as famílias. Porque é muito importante também pensar que tipo de ser essa família quer entregar pro mundo. Como é que essa pessoa vê essa minha ideia, esse meu trabalho? Quanto vai custar esse livro? E aí, ela não paralisar pensando só na questão do livro pronto. Ela se organizar, ela falou, nossa, né? Não tinha pensado que na quarentena eu consigo pesquisar o nicho, as crianças, eu consigo pesquisar quem já faz isso.
entender como é, de onde a pessoa começa quando ela quer desenhar um livro. Tem muita coisa que ela identificou que ela podia fazer durante a quarentena. Então tem toda essa questão. Depois que ela tem lá, ai não, eu sei agora qual livro, para qual idade, para qual família. Eu já comecei a desenhar aqui. Aí sim a gente consegue começar a falar de planejamento estratégico. E outra coisa que eu acho muito curioso, eu falo, quando você quer isso? A pessoa responde assim, eu quero para ontem. Eu quero para ontem. Ontem é possível? É mensurável? E aí fala, não, não é. E isso é algo que a gente faz e não percebe que é essa informação, é essa energia que a gente leva para dentro. Então, assim, tenha um plano. Puxa, eu quero escrever um livro quando? No final do ano. Então, você automaticamente, mesmo inconsciente, você já tem aquele planejamento. E você não fica se sentindo o quê? Atrasada, gerando o quê? Uma ansiedade que não realiza. Então, é uma questão de entender onde eu estou, com quem, como, o que eu gosto, o que funciona para mim. E quando você tem isso alinhado, bem desenhado, você não fica olhando tanto a grama do vizinho, porque quando nós estamos muito críticos, quando nós estamos é, com aquela sensação de improdutivo, normalmente a gente não tá ali com o nosso treino trilho, alinhado, com o destino certo, naquele tempo específico. E depois de um planejo, quando eu consigo ter o objetivo, eu olhei para a questão do meu autoconhecimento, pensando aqui na questão do perfil comportamental. O perfil comportamental é quem eu estou e não o que eu sou. Então, assim, que momento que eu tô? Eu tô num momento mais planejadora, eu tô num momento mais executora. Eu percebo que essa força para iniciar um projeto eu não tenho. Então, qual que é a ideia aqui? Entender onde você está, o que combina com você e partir, puxa, esse ponto aqui eu não tenho. Então, quem tem? Será que não tem alguém da sua rede de apoio que consegue te orientar? Ou você mesmo delegar uma parte desse projeto, dessa ideia que está aqui, ó, só presa no seu coração e você não consegue unir com todas as outras competências para que isso vire um primeiro passo com consistência e também com coração. Porque às vezes a gente dá muito ouvido para aquela voz repetida, repetida, que tira as nossas forças ao invés de somar. E aí, um exercício que eu ensino bastante para os meus coaches é perguntar para o seu coração. Para o quê? Silenciar essa mente que nunca para. Meu coração, qual é a minha verdade? E aí, a partir desse exercício, você começa a fazer anotações. Para quê? Para esvaziar a cabeça. Para você ver mais detalhes do que você quer, do que combina com o seu dia. E isso você vai entrando em equilíbrio e, consequentemente, consegue administrar melhor esse tempo. Focando o quê? No que importa, no que você gosta, no que combina realmente com o seu momento. Porque a gente fica, às vezes, a cabeça fica muito cheia, tem muita coisa acontecendo, tem muitas notícias, live mesmo. Tem tanta live acontecendo que às vezes tem muita gente comentando, gente, é tanta live, eu não consigo dar conta. E isso tem tudo a ver com ter um objetivo específico e mensurável. Porque se eu sei o que eu quero, se eu sei o que eu estou produzindo e quando eu quero aquilo realizado na minha vida, as lives eu vou conseguir escolher muito melhor o que eu estudo, o que eu leio. Por exemplo, grupos de WhatsApp. O ano passado eu tomei uma decisão de não ficar em grupos de amenidades, de grupos que eu fazia parte, até por carinho, por amor. São pessoas que eu amo, mas não combinava mais com o meu momento, porque eu queria ficar disponível para os meus clientes.
Então, eu saí da maioria dos grupos. Então, quando eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp, é realmente alguém que precisa de mim. E no começo, quando eu saí dos grupos, mesmo eu explicando, algumas pessoas ficaram um pouco chateadas. Mas depois elas compreenderam que eu consegui ficar ainda mais presente. Quando chega, eu sei que é alguém precisando de mim, é alguma coisa urgente, é um cliente meu, porque eu não conseguia dar conta de tudo. Amenidades, filho pequeno, empreender, porque no meu caso, eu faço tudo sozinha. Então, eu sou meu TI, meu jurídico, sozinha, modo de dizer, claro, porque a minha rede de network ela é muito aquecida e eu tô sempre à disposição, tô sempre em contato com as pessoas e é isso que eu sugiro para que você cada vez consiga focar mais no seu objetivo e buscar a solução, mesmo diante de todas essas adversidades, mesmo diante de uma pandemia. O que eu tinha desenhado para o meu ano era fazer um trabalho forte no presencial, agora que a Sofia já tem 4 aninhos, já está na escola. Mas o que aconteceu? Chegou uma pandemia. E aí eu podia ter escolhido. Eu vou sentar e vou esperar a pandemia passar. Mas eu falei, não, foi muito trabalho, muita estrutura. Será que esse conteúdo ele não pode ser transformado para um online? Eu não posso entregar esse conteúdo de uma outra forma, de uma outra maneira? E foi aí, dentro do que eu estou trazendo para vocês, dentro de um objetivo específico, os, olhando com muito carinho para a questão do autoconhecimento, para minhas aptidões emocionais e as que faltavam para que eu conseguisse colocar em prática. E aí eu consegui desenhar palestras online e minha agenda lotou e é com isso que eu estou trabalhando. Então, ter um objetivo SMART é o primeiro passo para que você consiga administrar o seu tempo e ficar mais feliz. E com isso, até no momento de estresse, não sair total do prumo. Mesmo se você procrastinar, é dentro daquele objetivo. Então, você consegue o quê? Montar um planejamento estratégico e não tem problema mudar de ideia, mudar de data. Nós temos que ser gentis conosco, com o nosso momento. Porque se a gente não entregar pra gente, a gente não consegue entregar pra ninguém. E se a gente terceiriza o tempo todo e fica só ouvindo, sabe? A gente tem que confiar, fazer uma escolha. Então, tenha um objetivo, cuide do autoconhecimento, entenda qual é o seu momento. Faça uma lista, olhe com carinho a sua rede de apoio. E aí você vai perceber, eu estou conseguindo me doar? Eu estou confortável com as pessoas que estão ao meu redor? Será que elas não podem me ajudar nesse ponto que eu tanto estou aqui necessitado? Então, pensem sobre isso. Tem eu até separei aqui para trazer para vocês. Tem um livro chamado O Milagre da Manhã. E o autor, ele fez uma pesquisa e diz assim, essa pesquisa, que se a gente acompanhar 100 pessoas, desde o começo das carreiras e durante os próximos 40 anos, até atingir a idade da aposentadoria, e agora eu quero que vocês pensem nas pessoas que vocês conhecem. Pensem desde criança até aqui. Vão pro meio de vocês. O que a gente vai descobrir se a gente fizer esse acompanhamento? Uma será rica, 4 estarão financeiramente seguras, 5 continuarão trabalhando não porque querem, mas porque elas precisam. 36 estarão mortas e 54 estarão quebradas, dependendo dos amigos. Ou seja, significa que de 100 pessoas, apenas 5 estarão em situação ideal. E as outras 95 estarão em uma situação
que eu entendo e espero de coração que as pessoas que estejam me ouvindo aqui não fiquem. Então, para isso, vale muito a pena colocar em prática e olhar com carinho para todos esses pontos que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, a questão do planejamento estratégico, tem uma pergunta que eu faço no processo de coaching, que é: quanto você pretende ganhar em um ano? E aí a pessoa pensa assim, ela quer saber valor, né? E aí eu explico na sequência. Não é sobre valores, não é sobre o valor, é sobre o que tem por trás disso. E aí ela expande a consciência e ela começa a, a desenhar isso. Por exemplo, nossa, anteontem eu atendi uma cliente que ela falou: foi muito interessante, porque já tem um tempo que eu quero estudar inglês, é super importante para mim, mas eu só me dei conta dos detalhes quando o meu objetivo de carreira, ele ficou muito claro, com muitos detalhes. Então eu consegui ver a urgência do meu inglês. E aí eu vi que só depois que eu cuidei dos pontos de autoconhecimento é que eu percebi por que as outras vezes que eu tentei estudar inglês não deu certo. E aí ela disse: nossa, eu não tinha essa percepção que quando eu desenho um planejamento estratégico, essa questão, inclusive financeira, ela tem que estar detalhada. Por exemplo, onde eu vou estudar inglês, em quanto tempo eu preciso ter essa fluência, quanto vai custar. E assim, como tudo na vida, uma viagem. E na questão da viagem, a gente pode falar um pouco do nosso movimento de confiança. Olha só um exemplo de férias. Quando a gente. Vou pegar um exemplo de quem trabalha no corporativo. A gente já sabe com antecedência o dia, o mês em que vamos tirar férias. Então a gente faz um planejamento, a gente escolhe um lugar, um hotel, que passeio a gente vai fazer, o que vamos comer. E a gente confia e coloca toda a nossa energia positiva para esse dia chegar. E a gente confia tanto que isso vai ser bom, que isso vai ser legal e que combina pra gente, pra quem vai fazer parte dessa construção, ao ponto de pegar uma estrada pela primeira vez, com um farol que ilumina super pouco, que tem a capacidade de iluminar super pouco, e a gente já consegue imaginar o hotel, chegando lá. E por que a gente não consegue fazer esse mesmo movimento em vida, na nossa vida? E muitas vezes com a nossa carreira também. Aí a gente vai chegando num ponto de tanto estresse, e aí começa a ter dificuldade para se relacionar e chega ao ponto, que é um ponto muito interessante na quarentena. Eu chego ao ponto de esquecer que essas pessoas aqui, que em algum momento fica insuportável a convivência, são as pessoas que eu escolhi para viver comigo. Eu fiz essa escolha. Eu não sei se é o caso de vocês aqui, mas vale a reflexão. No coach a gente chama a escrita de materialização. Então, tenha metas, confira o que você está entregando para você, dedique-se ao planejamento estratégico, entregue, tenha um minuto para você, faça coisas simples que você goste, entenda o quanto você tem contribuído para as pessoas, qual é o seu legado, você quer ser lembrada pelo que no futuro? Eu, por exemplo, quero ser lembrada por uma coach que faz muita diferença na vida das pessoas. E eu quero também ser vista como uma pessoa que contribui. Essa era a minha intenção aqui hoje à tarde, para quem, de alguma forma, me ouvisse, saísse daqui com 1% melhor do que entrou nessa live. E qual o indício de que eu tenho chance de ser reconhecida lá na frente por isso? Aqui, agora. Eu estou me dedicando para isso agora, aqui com vocês. Não adianta a gente querer lá no futuro colher morangos se a gente passar a vida inteira
plantando e semeando outras frutas. Então, um ponto muito alto que eu tenho percebido na quarentena e que impedem as pessoas de focar na solução e achar recursos necessários para se reinventar nesse momento ou suportar esse momento, equilibrar esse momento, é a saudade de si. Eu tô com tanta saudade de mim que é melhor eu me dedicar às outras coisas todas, porque o contato comigo pode ser muito, muito difícil. Então, eu vou repassar os passos aqui com vocês, que são as minhas dicas de hoje, para a gente encerrar essa live. E aí, se tiverem perguntas, vocês podem colocar aqui no chat, fico à disposição. Tenha um objetivo SMART, cuide do autoconhecimento, ajuste, busque sempre as aptidões emocionais e não só as técnicas. Tem muita gente colecionando formações, cursos online, livros, retiros, formações, mas quando você pergunta para elas o que ela está realizando no jogo da vida, na casa, lá ó, no jogo, ela não consegue dizer. Então, as pessoas são contratadas pela técnica e dispensadas pela falta de aptidões emocionais de se manter naquela construção que ela escolheu para ela na vida. Então, o terceiro passo é: quem sou eu? Quem eu estou? O que combina para o meu momento? O que me faz feliz? Qual foi a última vez que eu fui reconhecida por isso? Quarto passo: cuide da sua rede de network. Olhe com carinho para ela. Delegue, peça ajuda, ajude. E o quinto passo, que é a minha sugestão aqui, para que vocês consigam focar na solução e mesmo diante da adversidade, tenha um plano, tenha metas, confira, seja gentil com você. E não tenha medo de mudar de ideia. Escolha um caminho, confie e pergunte ao seu coração. Como qualquer atividade, como tomar banho, como se alimentar. Meu coração, qual é a minha verdade? E aí, escrevam. Tenham o hábito de anotar. Escrevam um dia antes o que eu quero para o meu dia. Coloque porcentagens do que conseguiu cumprir. Para não falar, ai, não fiz. Procrastinar não é não fazer nada. Procrastinar é escolher algo de efeito imediato no lugar do que eu realmente precisava fazer. Isso é procrastinar. Então, eu espero que esse encontro tenha sido bom para vocês, que de alguma maneira eu tenha conseguido contribuir e sigo muito à disposição. Tem um exercício que eu fiz ontem com as meninas do grupo na Alemanha. Pegue um objetivo, que eu vou deixar aqui para que vocês façam quando tiver um tempinho. Escreva, eu quero, sei lá, emagrecer. Então, faça uma coluna. O que você precisa fazer para não alcançar esse ponto de emagrecimento que tem aqui na sua cabeça e no seu coração? O que você precisa fazer para não alcançar ou continuar fazendo? Ao lado dessa coluna, escreva o que você precisa fazer para alcançar, que vai ser o quê? O oposto à primeira coluna. E a terceira coluna é o equilíbrio. Entre o que você precisa fazer para não alcançar, o que você precisa fazer para alcançar. Qual é o equilíbrio? De onde você precisa e pode partir? O que está pronto, você sabe que está pronto e não faz. Então, fica aqui todas essas sugestões de possibilidades. Não tem certo, não tem errado. Tem o nosso momento, que é o agora. É o único que a gente consegue
ter certeza e dar o nosso melhor. Então, aqui cumprindo, estamos chegando a 40 minutos de live. Eu me despeço, agradeço muito e me sinto muito honrada por de alguma maneira fazer parte da vida de vocês. Muito obrigada, fiquem bem e sucesso a todas. Se alguém tiver perguntas, eu sigo à disposição. Tem alguém escrevendo: já mudou meu modo de verdade. Já estou com vontade de sair dessa live e ir para minha lição de casa. Muito obrigada, Leila. Eliane, eu fico muito honrada, eu fico muito feliz de saber que de alguma maneira eu contribuí. Doris, oportunidade de rever as nossas escolhas, é verdade. Que mais tem aqui? Um monte de coisas para fazer. Acabo de ir, não fiz nada. Faz aquela dica da administração do tempo que eu te dei, Eliane, que eu falei, que eu sugeri aqui. Acho que é isso, acho que não tem mais dúvidas. Muito obrigada a todos, uma boa tarde.